de volta com mais um bloco do nosso programa Gazeta Entrevista, recebendo aqui no estúdio um grupo de estudantes aí, bem-vindos aí, não estão aparecendo, nem está vendo aqui, ó, parabéns, sejam bem-vindos à TV Gazeta, Rede Record de Televisão, né, Pedro? Estudante é muito bacana isso. Bom, vamos prosseguir aqui com o nosso bate-papo, com o nosso amigo Pedro Valério. Bom, a nível nacional, o partido já, Paulinho da Força, já tem direção. Não sei. Para 2026. Não está definido ainda? A única coisa que eu vi o Paulinho declarando é que não vai com o Lula. Né? Não vai com... Eu, particularmente, a minha torcida é que a gente apoie o Tarcísio. Né? Eu estive em São Paulo duas vezes agora, independentemente do partido. Eu estive em São Paulo duas vezes seguidas agora e vi o quanto o Tarcísio é querido em São Paulo. Aquele cara, ele reúne dois pré-requisitos que são assim fundamentais para um bom político. Ele é muito inteligente, entendeu? E ele é moderado. Você não vê o Tarcísio, a não ser quando ele tem que ser firme. Naquela questão lá que a polícia matou uns caras lá no Porto de Santos, o Ministério Público vai fazer aquele auê, ele disse, pode denunciar por raio que o parta, o trabalho vai continuar. Porque bandido só entende a linguagem pesada, a linguagem da força. Bandido, você não vai combater violência com apito, como a Frente Popular fazia aqui no Acre. Então, bandido, a lei para bandido é lei de bandido e meio. A polícia tem que agir com força. E ele segurou, né? Protegeu a polícia, segurou a onda lá. Peitou o Ministério Público, peitou a imprensa, peitou todo mundo. Ele é muito firme, mas o Tarcísio é um homem muito capaz. O governo dele em São Paulo, ontem eu vi uma pesquisa, inclusive, que ele bota, acho que 17 pontos na frente do Lula em São Paulo. Né? Então, você vê que é um estado que não pode ser comparado com o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem aquelas peripécias de eleger Juruna, de eleger o Lindbergh, Farias, né? O Rio de Janeiro elege aquelas porcarias da política, mas o São Paulo não. O São Paulo é um estado que vota com mais sabedoria. O voto é mais qualificado. Muito mais qualificado. E o Tarcísio navega muito bem. Então ele vai unir toda a direita, vai unir o centro. Vamos ganhar o governo. Mas assim, tu está falando de uma maneira tão simples, mas está tão complicada a direita, está uma divisão interna. Os filhos do Bolsonaro não querem que nenhum governador, o próprio Eduardo chamou tudo de rato, que quer passar na frente do pai dele. Então... Ninguém quer passar na frente do pai dele. O Eduardo Bolsonaro sempre foi, como é que eu diria? Complicado. Assim, alvorado demais, entendeu? Ele tem um perfil muito xiita, que para a política não é bom. Se essa prática, esse comportamento deles fosse um comportamento ideal, eles não estavam na situação que estão hoje. Você veja que hoje interessante. Não estaria. Né? Se tivesse um contraponto, um pouquinho mais de dosagem nas coisas, a situação não estaria hoje. Calibragem, né? Exatamente, tinha que ter calibrado. Política calibrada, né? Sim, exatamente. Pedro Valério, você tem uma origem no MDB também, sim, né? claro. A gente sabe que perdeu a eleição, vai para casa, né? Com toda certeza. E, fundamentalmente, quando eles estavam no governo, eles fomentaram muita briga que não precisava fomentar. Você já comentou isso aqui. Pois é, a própria investida para tomar o partido do deputado Luciano Bivar, que o Eduardo fez na época, né, que fez com que o Bolsonaro saísse do partido, é um exemplo disso. Eu sou bolsonarista, entendeu? Eu acredito muito em Bolsonaro, acho que a melhor coisa que aconteceu para o país foi a presidência do Bolsonaro. Por quê? Porque ele eliminou a corrupção, ele fez um governo que não teve escândalo de corrupção, ele priorizou a produção, porque não existe progresso, não existe riqueza, se você não priorizar a produção. Como é que você vai querer um país, um estado próspero? Para empregar, né? Não, meu Deus, como é que você vai prosperar, como é que você vai enxergar uma prosperidade se você não contempla, não prioriza quem põe alimento na mesa das pessoas? Aliás, toda matéria-prima, toda e qualquer matéria-prima, ela vem de onde? Da natureza, ela vem da produção. Tudo vem da produção. Então, quando você vê... Acho que o Tarcísio superaria o Bolsonaro? Seria um governo muito melhor do que o do Bolsonaro. Mais de consenso? Você acha que ele pacificaria a sociedade? Com toda certeza. A gente vê essa polarização que é ruim para o país. Sim, a polarização... A esquerda e a direita, e a extrema-direita. É ruim para todo mundo. Não é? E continua hoje. Você veja, por exemplo, quem foi que pautou aquele inquérito contra o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro? Foi o Lindbergh Farias, um deputado federal hoje, da esquerda, está pautando o Supremo Tribunal Federal. Ele pediu o inquérito por a atividade contra o Estado Democrático, como é que é, a soberania nacional, que gerou um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. Ele recentemente pediu a prisão do Bolsonaro, a tornozeleira, botaram a tornozeleira. Ele agora pediu a prisão preventiva, deram a prisão preventiva, e por último agora ele pediu para
colocar a polícia para monitorar o Bolsonaro. Não, ele pediu para a Polícia Federal. Ele pediu para a Polícia Federal, tudo foi o Lindbergh que fez. Ele quem pautou. Inclusive, eu vi um vídeo do Dalton Dallagnol, ele explicando todo esse meandro aí. Ele pede para a Polícia Federal pede para o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes consulta o Paulo Gonet dá parecer favorável e ele mete a caneta. Hoje nós temos um cara que não foi condenado ainda, todo mundo sabe que vai ser, e todo mundo sabe também que ele vai ser condenado por um crime que ele não cometeu. Ele será um preso político, ele já é um preso político, está em prisão domiciliar, e será um preso político porque ele não cometeu nenhum dos crimes a que eles são imputados. Né? Agora, por que que Bolsonaro foi eleito? Qual é o objetivo de tudo isso? É tirar o Bolsonaro da disputa. Como tiraram o Lula em 2018. Como tiraram, mas só que a diferença. O Lula ganhava ali. Mas a diferença é muito colossal, né? Não, se você imaginar. No aspecto político. O Lula, quem foi que mandou prender o Lula? Foi o tribunal. Sem juízo de valor. Sim, mas quem mandou prender o Lula? O Lula ganharia 2018. Claro, mas quem mandou prender o Lula foi o tribunal recursal, o TRF4, lá de Porto Alegre. Foi quem mandou prender o Lula, não foi o Moro. E só mandou prender o Lula depois que o Lula perdeu todos os recursos no STJ e no STF. E o Lula deu quantas entrevistas quando estava preso? Olha o Bolsonaro hoje, ele não pode usar redes sociais, ele não pode mandar uma mensagem de WhatsApp, entendeu? Está preso por isso. Nós estamos vivendo uma ditadura da toga no Brasil, só não vê quem não quer, só não reconhece quem não quer. Tudo isso aconteceu por conta dessa questão desse radicalismo, dessa polarização, e eu acho que uma eleição do Tarcísio vai arrefecer tudo isso. Pacificaria. Com toda certeza, nós vamos ter um ótimo gestor gerindo o país, um cara focado na produção da geração de emprego. Se o Lula perder, ele vai para casa, né? Não tenho nem idade. É uma aberração essa reeleição do Lula, é uma aberração para a idade que ele tem. E você veja, essa questão do tarifaço. O Lula faz questão de botar a culpa do tarifaço no Bolsonaro. Diz que o Trump está dizendo que se não mudar o julgamento do Bolsonaro, ele vai tarifar. O Trump é um jogador. É um comerciante, ele usou isso aí... aquela torre dele lá é um cassino, né? Então, ele usou isso aí como uma casca de banana. O que os Estados Unidos quer mesmo é impor essas tarifas atrás de materiais preciosos de cada país. O que é que ele fez? Qual foi a exigência que ele fez para o Zelensky? Que eu vou te ajudar a acabar com a guerra, vou fazer o que eu puder, vou chamar o Putin aqui, mas eu quero os metais preciosos da Ucrânia. E ele já está, já está de olho em metais preciosos do Brasil. E o que ele quer, na realidade, é impor ao comércio global a soberania, a supremacia americana. E não permitir que o dólar seja ameaçado, que não se crie uma nova moeda. Aí vai o Lula, presidente do Brasil, numa reunião dos BRICS, propor a criação de uma nova moeda. Veja que a China, a Índia, a Rússia, ninguém embarcou na ideia do Lula de criar uma moeda paralela ao dólar, para enfrentar o dólar. Então o Lula, toda a fala do Lula é xingando o Trump, Para que um presidente de um país de terceiro mundo como o nosso vai ter esse comportamento de a cada momento que ele pega um microfone, ficar xingando o presidente da maior potência do mundo? Que se ele quiser, ele tira o Brasil do ar na hora que ele quiser. É só desativar os satélites que mandam informação para o Brasil que acabou. E agora vai se agravar muito mais com essa questão das Big Techs. Né? Porque não parece que o Brasil, se o Lula não faz isso, não parece que o Brasil está sendo... subalterno, está sendo um país assim que o americano chega aqui, manda, desmanda, como eles chamaram de que aqui é o quintal deles e tal. Não fica ruim essa questão da soberania mesmo? Vamos ser fiéis vamos ser fiéis aos fatos. Tá? Os Estados Unidos impôs tarifa enorme para um monte de países. A China o Brasil não. Inicialmente, inicialmente os Estados Unidos estabeleceu tarifa enorme para todo mundo, o Brasil deixou 10%. Todo mundo lembra disso. Ele não mexeu na tarifa do Brasil, deixou tudo como estava tudo certo. Quando o Lula foi para os BRICS e começou essa fala de criar uma moeda, de querer desvincular dos Estados Unidos e focar o comércio do Brasil com a Rússia e a China, foi que o Trump começou assim a surgir. E aí aquela história, nessa guerra tarifária, o Brasil, Pedro, estou fazendo a parte do advogado aqui. Sim, claro. Você sabe disso, estou te provocando, né? Claro. Mas assim, o Brasil e o BRICS não têm direito de formar um bloco comercial como o Mercosul formou, como os Estados Unidos formou com o México, não, o bloco como a Europa, a zona do euro ali e tal. Os países, o sul global, por exemplo, está procurando os mercados para poder se livrar, inclusive, do Império Americano, do dólar, que você tem que comprar dólar para poder vender a sua carne em dólar, o seu café em dólar e tal. Se eu posso vender para a China no meu real, ou a China comprar de mim com a moeda dele sem ter o dólar, fica melhor para todo mundo.
Aí você tem que ver a coisa pelo viés da lógica. Por exemplo, criar o bloco, já existe o bloco dos BRICS. Também na área da economia. Né? Não, pois é, já existe o bloco legal, dos BRICS. Por isso que eu gosto de você. Pois é, mas não já existe o bloco dos BRICS? Tem os BRICS. Agora o Lula propôs uma nova moeda. Então, veja esse lado. Mas os europeus não fizeram a nova moeda? Fizeram a nova moeda. Deu em alguma coisa? Que é o euro-dólar. Pois é. Tá funcionando. Tá. E é mais forte que o dólar. Muitas vezes fica abaixo do dólar, ou não surtiu efeito. Agora, fundamentalmente, a gente tem que ver as coisas pelo viés da lógica. O Lula propôs isso e o Trump reagiu. Se eu sou o presidente dos Estados Unidos eu tenho a minha supremacia sobre o planeta, alguém tenta ameaçar a minha supremacia, eu reajo. Isso é uma reação natural. O que tem que ficar claro é que isso não é pelo Bolsonaro. Pedro, você acha mesmo que o Trump está preocupado com a prisão do Bolsonaro? É uma posição sua, você declarou que é bolsonarista, até entendo. Eu tenho pessoas na minha casa também. E aqui eu tenho que agir com a parcialidade. Mas eu sou um bolsonarista moderado. Sim. Eu não sou bolsominion, eu não sou radical. Tem um radicalista, tem a graduação. Para mim, Bolsonaro é um homem comum, ele não é uma santidade. Sim. Entendeu? Assim como os petistas vêem no Lula uma santidade. E não é. O Lula é um homem comum. Você não acha, queria que tu respondesse, no momento em que o Donald Trump coloca o Bolsonaro como um argumento que não havia necessidade, porque ele taxou a Índia, agora 50%, já tinha taxado a China, que a China não quer entregar os ímãs para ele e tal e tal. Na hora que ele bota o Bolsonaro na carta, que foi uma carta pública pela internet, uma coisa meio sem muito ritual entre países, ele não prejudicou o Bolsonaro? Ele acabou prejudicando o Bolsonaro como ele prejudicou o candidato do Canadá. Entendeu? Então, foi um erro de cálculo. Lembrou bem. Foi um erro de cálculo, né? Ele achou que, como o povo estava muito comovido com a situação do Bolsonaro, se ele colocasse o Bolsonaro ali, ia marcar um gol de placa. Foi um gol contra. E acabou prejudicando mais o Bolsonaro. Mas o que eu tenho... Mas não está pegando no Tarcísio nem nos governadores da direita. E nem pode, né? Porque eles não têm culpa de nada disso. Não está colando neles. Aliás, nem o Bolsonaro tem culpa de nada disso. É o que eu estou te falando. Tu lembra daquela frase do Ademar de Barros? Amigo meu, na política não tem defeito. Agora, os inimigos, quando não tem, eu ponho. Os inimigos, quando não tem, eu ponho. Por aí. O Trump estava atrás de um motivo, entendeu? Para xingar, para justificar o tarifaço dele. Usou o Bolsonaro. Você acha mesmo que ele está preocupado com a prisão do Bolsonaro? Se ele tivesse preocupado, ele tinha dito, Bolsonaro, não volta para o Brasil não, fique aqui. Entendeu? Ele tinha segurado o Bolsonaro lá. O Bolsonaro voltou para cá. Então, assim, o que está havendo no país hoje, Aster, é um movimento muito estranho, muito prejudicial à nação. Pedro, e nós vamos pagar um preço muito caro por isso. Tu tá aqui, rapaz, porque você conversa, dialoga bem tranquilo. Pedro, você acha, por exemplo, o Bolsonaro ali, não se diz, a eleição o Lula ganhou. Mas roubou. Ganhou. A Dilma ganhou, o Fernando Henrique ganhou do Lula, não sei quantas vezes, o Collor ganhou do Lula, o Haddad perdeu. Tem até uma entrevista dele, agora o senhor perdeu, vai fazer o quê? Ele disse, eu vou dar aula, vou para cá. Você não acha que aquele movimento na frente dos quartéis, se tivesse desarmado, não é arma de fogo, digo, desarmado, desmobilizado, o Bolsonaro hoje não seria um candidato para derrotar o Lula? Esse é o problema do radicalismo, que eu acabei de te falar. O problema do radicalismo. Olha, o Bolsonaro veio naquele lago, na frente do Palácio da Alvorada lá, sim, e perguntaram para ele, o senhor vai fazer alguma coisa? Ele olhou para as pessoas e disse, não é simples assim, eu não posso dar uma ordem que não seja cumprida porque eu vou perder a minha autoridade. Ali ele disse, vão embora. Ele quis dizer para o pessoal, vai embora. Não vou dar essa ordem. Ele quis dizer de uma forma, ele não quis dizer de uma forma direta para não perder a empatia com aquelas pessoas. Sim, mas ele disse, e as entendeu? pessoas querendo forçar uma situação, né? Exatamente, como você viu agora e o cara está querendo comprar teu carro. Você não vai dar uma resposta dura. Você diz, rapaz, eu acho que vou deixar para vender esse carro depois. Você dá uma desculpa diferente. Ele deu uma desculpa diferente. Ele disse, eu não posso dar uma ordem. Ele falou isso diante das câmeras. Não posso. Foi naquele dia que ele pegou aquela criança e no braço, lá no colo, a criança passou por dentro da água para abraçar ele. Ele disse, eu não posso dar uma ordem que não seja cumprida porque eu vou perder a minha autoridade. Ali ele quis dizer, se eu der essa ordem, as Forças Armadas não vão cumprir, eu vou ser preso e vai dar ruim. E aí ele deu o segundo sinal quando foi para os Estados Unidos. Ele criou a comissão de transição, sim, nomeou lá o Ciro Gomes como o ministro, o representante do governo na transição com o Lula e foi para os Estados Unidos, porque ele sabia que ia dar ruim. Foi. Mas mesmo assim eles estão criando essa narrativa para tentar jogar no colo do Bolsonaro essa tentativa de golpe que não houve. Pedro, meu amigo, muito obrigado. Tempo estourado. Estamos juntos. Obrigado, tá? Até a próxima. Agradeço. O convite está feito. Mais uma vez. Estamos juntos. É só chamar que eu venho aqui. Obrigado.
Nós vamos no intervalo comercial e eu volto daqui a pouco, vou conversar com o pastor Jobson, da Igreja Moriá, porque a igreja está fazendo aniversário e vai ter uma